Olá, internautas, boa noite. Estamos novamente ao vivo aqui na TV Jaguari com o programa Amigos do Esporte dessa segunda-feira, de 18 de abril de 2011, contando com o apoio cultural de André Cavanini Veículos, Supermercados Enxuto e ABC Consultoria Imobiliária, os nossos amigos do esporte. E nós convidamos você para estar com a gente até às 19 horas e 50 minutos. Nós vamos fazer um balanço no final de semana esportivo, falando muito do esporte na região, no esporte em Cosmópolis, no Brasil e no mundo. Hoje, muitos assuntos da cidade de Cosmópolis e região. Nós, até agora há pouco, no celular, tentando informações aí do bicicross, das notícias do Cosmopolitano, do kart, do atletismo, do futebol em Cosmópolis. Então, hoje temos até basquete aqui de Cosmópolis e muitas notícias. Tenho certeza que vocês vão ficar por dentro das principais informações e notícias do esporte daqui de Cosmópolis. Também vamos falar de automobilismo, também de tênis, também de basquete, de vôlei e principalmente de futebol, ok? Destacando a Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Paulista da Série A3, A2 e A1. Então, a nossa resenha esportiva hoje realmente está para todos os gostos. E a gente dedica o programa de hoje a um amigo aí do dia a dia, né? Foi um amigo de serviço, amigo de futebol, enfim, é um amigo. E hoje é o dia do amigo. Para quem não sabe, né? O amigo é comemorado o dia do amigo no dia 18 de abril. Amigo é sempre importante, amigo é para todas as horas, amizade realmente sincera é para todas as horas, né? Como diz a música aí do Milton Nascimento, e também a música do Roberto Carlos, né? Amigo, né? Então hoje a gente dedica a todos os nossos amigos, aos amigos do esporte, que é o nome do programa, né? Nada mais oportuno para isso. E como eu ia falando, ontem foi o dia do aniversário do amigo Migão, o Valmir José de Queiroz, amigo agora conselheiro lá do clube, companheiro lá do dia a dia no Cosmopolitano, foi amigo de trabalho na Ecadil, jogamos muita bola junto, né, Valmir? Muita cerveja junto. E eu quero mandar um grande abraço para o Valmir, para a família dele, para a esposa Cláudia, para a filha Flávia, para o neto. Sei que o Valmir voltou a ser criança novamente com o neto, né, Valmir? Então, para você e para a família toda, muitas felicidades, muita saúde e muita paz, ok? E para todos os amigos aí nesse dia do amigo. E na semana passada nós não tivemos programa e no meio da semana foi aniversário do Santos Futebol Clube, considerado um dos maiores times, né, da história do futebol, junto com o Real Madrid, na década de 60, e hoje retomando aí, tendo também um grande time, né? O Santos fez aniversário no dia 14, na semana passada, e completou 99 anos, que nós podemos dizer de muita história, de muitas glórias, de muitos títulos, né? O Santos é o time brasileiro de maior, é um dos maiores, né? De títulos, que contém títulos no seu currículo. Então, parabéns aí a todo o pessoal santista de Cosmópolis, que tem bastante torcida em Cosmópolis. Então, parabéns para o Santos e para toda a sua torcida, ok? Que o Santos antigamente era conhecido como Baleia, agora é mais conhecido como Peixe, né? Clube de muita tradição, tá? E nós convidamos você que está aí acompanhando o programa para estar junto com a gente, mandando sua informação aí, sua notícia, seus comentários, a sua participação com a gente aqui. Ajude a gente a fazer o programa, tá? E como eu falei, hoje tem muitas, mas muitas notícias mesmo, e nós vamos destacando o bicicross. O bicicross teve no final de semana, não ontem, no outro final de semana, a segunda etapa do Paulista na cidade de Jarilu.
ok? E Cosmópolis, para variar, o grande destaque no Cosmópolis Bicicross Clube, né? Foi a Ágata Galvão, que mais uma vez foi a campeã na sua categoria, 13 e 14 anos, né? Então, parabéns novamente à Ágata e a gente fica contente porque o bicicross tá mais democrático, né? O bicicross agora está com 16 clubes no Campeonato Paulista, inclusive clubes de outros estados. Apesar de ser Campeonato Paulista, tem clubes de Minas, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Então está muito bacana isso. E o que é bacana também, que há uns anos a hegemonia de Paulínia sempre prevalecia. E agora está sendo mais assim equilibrado os campeonatos, né? Paulínia ainda continua na liderança, né? 649 pontos. Segundo lugar, Votorantim, 628. Terceiro lugar, São José dos Campos, com 626. E Cosmópolis ocupa a 7ª colocação, com 578 pontos. E uma nota que a gente considera como triste é a participação de muitos atletas de Cosmópolis participando por outras cidades, competindo por outras cidades. Por exemplo, nós temos atletas de Cosmópolis que competem por São José dos Campos, Paulínia, Americana, Leme. Então, eu não sei o que está acontecendo aí com a equipe de Cosmópolis, que está havendo essa debandada aí de atletas, né? Tá certo que está sendo feita uma renovação, mas essa saída de atletas de Cosmópolis competindo por outras cidades, a gente considera que não é legal, né? Está faltando alguma coisa aí, eu não sei o que está acontecendo, a gente vai procurar saber com o José Conrado Tergulino Zelão, que é o presidente do clube aqui de Cosmópolis, o Valfrides, que é o treinador, e o pessoal da prefeitura que hoje apoia, que dá o suporte aí para o bicicross. Por que que esses atletas não estão competindo por Cosmópolis? É questão de estrutura, questão financeira, enfim. Legal não é, né? Mas a gente vai prometer que vai, pelo menos, tentar essa explicação aí, se é que há, para o pessoal de Cosmópolis, tá? Então, o bicicross, a 3ª etapa é dia 21 e 22, na cidade de Leme, Campeonato Paulista, né? Então, essa etapa última foi em Jarinu, 2ª etapa, no final de semana anterior, ok? Agora a gente vai falar do kart e a gente tem uma notícia muito legal na categoria Júnior, Copa São Paulo de kart, no dia 9, notícia aqui publicada no Jornal da Casa, aqui o Gazeta de Cosmópolis, o garotinho, né, o piloto de Cosmópolis, Matheus Jaques, foi vencedor dessa prova e largou na 4ª posição entre os 15 pilotos participantes. Caiu para 3º posto, mas numa recuperação impressionante, foi ultrapassando todos os pilotos e na última volta ele chegou na frente. Então, uma vitória sensacional do Matheus Jaques. Ele parabeniza o Matheus. O Matheus esteve aqui com a gente na sala de visita, falando da sua carreira, da sua vida esportiva, né? E o Matheus, disputando esses Copa São Paulo de kart, na sua categoria, que é Júnior, está se preparando aí para o Campeonato Brasileiro de Kart, que será realizado em julho na cidade de São Paulo, né? Isso é a informação aqui do jornal Gazeta de Cosmópolis. Atletismo, outra notícia legal, que ontem teve corrida e caminhada aqui na cidade, na Praça do Rodrigo, percurso de 6 quilômetros, foi promovida por a Academia Triax de Cosmópolis, com apoio da prefeitura, muita gente participando, foi muito legal, um dia ontem bacana, no período da manhã, muito calor, né? Mas a adesão do pessoal no atletismo foi muito grande, a gente parabeniza aí os organizadores que fazem esse evento esportivo, ok? Agora, como sempre, a gente tem notícias
divulgando os eventos que estão acontecendo no Cosmopolitano Futebol Clube. Em primeiro lugar, o torneio de minicampo, que teve rodada ontem de manhã. Nós tivemos lá presente, acompanhando um pouco dos jogos. A equipe do Caconde fez 5-1 no Brameiros. O Colônia não compareceu, o Flamengo não compareceu para jogar com o Colônia, então o Colônia 1-0 WO. E o Brasil ganhou de 7-0 do Cruzeiro. A classificação num grupo, o Colônia 9 pontos, Cruzeiro 7, Brasil 6. No outro grupo, Caconde 10 pontos, Brameiros 3 e Flamengo 0. A rodada agora segue só no dia 1º. Nós teremos o final de semana prolongado, que na quinta-feira é feriado de Tiradentes, na sexta-feira tem aí Sexta-feira Santa, então feriado prolongado, não há rodada nesse final de semana. No outro domingo também feriado, dia 1º, mas haverá rodada, Colônia e Brameiros, Caconde e Cruzeiro, Brasil e Flamengo. Isso são as notícias aí do torneio em campeonato interno de minicampo 2011. Também do Cosmopolitano, a Malha esteve jogando ontem na cidade de Socorro e perdeu as 2 partidas. O Cosmopolitano continua na 2ª colocação do campeonato. Agora enfrenta em casa o Amparo, só no dia 1º também. Depois vai Itapira, fora, e recebe em casa, encerrando o campeonato, o São João da Boa Vista. Ok? Notícias também do Alviverde, no dia 1º de maio, nesse feriado que eu falei agora há pouco, haverá o tradicional torneio, né, de sinuca individual e de truco duplas, no período da manhã, torneio do trabalhador, né? Então, esse campeonato, esses eventos, né, as pessoas que quiserem participar é comparecer no horário do evento a partir das 8h30 e se inscrever lá para ter a sua participação. Tá ok? Basquete também do Cosmopolitano, também nós tivemos lá ontem no ginásio Adão Martelli Filho, ginásio poliesportivo maravilhoso lá do clube, né? Que a gente tem orgulho de falar que é do Alviverde, com um ginásio muito bonito. Apesar de ontem estar um calor insuportável, dentro do ginásio parecia uma sauna, né? Na hora de se pensar alguma coisa para amenizar um pouco o calor dentro do ginásio. Alguma coisa tem que ser feita lá, vamos pensar no que pode ser feito para melhorar lá o calor, né? Amenizar um pouco. E teve um torneio triangular entre Cosmópolis, o Cosmopolitano, né? Iracemápolis, cidade de Iracemápolis, e Limeira. Então, nós estivemos presentes lá vendo os jogos e foi muito legal. A gente vê o pessoal de Cosmópolis, um time certinho, garotada jogando bem o basquete. Primeira partida, o Cosmopolitano ganhou da equipe de Iracemápolis. Na segunda partida, Iracemápolis e Limeira ganhou. E no jogo 3, né, o jogo que decidiria o triangular, Limeira ganhou do Cosmopolitano. Então, Limeira foi a campeã do torneio triangular intermunicipal, segundo o Cosmopolitano, e em terceiro a equipe de Iracemápolis. Então, parabéns aí à equipe de Cosmópolis, do Cosmopolitano. Eu reconheci lá um garoto amigo da gente, o Reginaldo, lá do ESIM, bate um bolão, viu, Reginaldo? Gostei de te ver lá participando, praticando esportes, e outros que a gente vai... O filho do Álvaro também, né? O filho do falecido amigo Zucchini. Foi muito legal também a gente ver o pessoal jogando basquete, um esporte que não é muito difundido em Cosmópolis, muito praticado. A gente gostaria até que o basquete desse uma alavancada. Conversamos com o professor Lebrinha ontem e parece que o basquete trilha novos caminhos em Cosmópolis, deve participar, está em negociação com alguns patrocinadores, a participação no RBB, que é a 2ª divisão do basquete brasileiro. Olha que legal, né? Vamos torcer para dar tudo certo aí. A gente vai mantendo informações aí com a Lebrinha, trazer para vocês aí. Ok? E também do Cosmopolitano, campeonato de bocha entre Ródia, Paulinense e Cosmopolitano. No sábado, o Ródia já havia sagrado campeão antecipado e o Cosmopolitano e Paulinense disputavam o terceiro lugar.
o segundo lugar. E o Cosmopolitano, apesar de perder na pontuação 108-92, na pontuação geral do campeonato, conquistou o vice-campeonato. Então, também parabéns ao pessoal da Bocha, muitos amigos lá, o Arnaldo, o Bandeira, o Manezinho, o Zezinho, e Eurides, né? Vários amigos lá que participam da Bocha, ok? Então, essa é a notícia do Alviverde. Agora, notícia legal do futebol. Ontem teve a final, ocorreu, né? A final da Copa Cosmópolis de Futebol, lá na Usimister. A grande final foi entre Funilense e Paineiras. Vitória do Paineiras, 1-0, gol do ponto esquerda, número 11, Rodinei. Então, parabéns à Liga por esse evento. Muita gente no estádio, nós chegamos de manhã lá por volta das 11 horas, não tinha lugar para estacionar, ficamos contentes. Dentro do estádio, muita gente, né? Então está de parabéns à Liga, o árbitro, um árbitro da Arpal de Limeira, a arbitragem, né? Todo o pessoal do representante, árbitro reserva, assistente 1 e 2 e o árbitro. Atuação sem ter o que falar, apesar sempre da reclamação de um e de outro. Quando apita para um lado, o outro reclama, apita para o lado do outro, o outro reclama. É difícil. Mas a minha avaliação, que eu assisti praticamente o jogo todo, a atuação do árbitro foi muito boa, muito segura, expulsou quando eu precisava, deu cartão quando eu precisava, não teve problema nenhum, tá? E o Paineiras foi mais feliz. No final, o time do Funilense fez uma pressão, bola na trave, e nos contra-ataques, principalmente nos acréscimos, o time do Paineiras teve a oportunidade de matar o jogo, definir ainda em 2-0 com o jogador Caio, né, o Caio Pedrolo, em 2 oportunidades. As 2 ele não deu sorte, né? Mas vitória do Paineiras. A gente só registra alguns fatos que a gente observa no campo que não leva a nada. Alguns torcedores que ficam lá tomando cerveja, né? E depois de 2, 3 cervejas já perdem um pouco a razão e equilíbrio e ficam ofendendo o presidente da liga, árbitro, e fica do lado do alambrado ofendendo as pessoas, até ofensas meio pesadas contra a família, principalmente do Juracy. Então a gente quer dar aqui o nossa parabéns ao Juracy e falar para ele que não ligue para isso não, bola para frente, cara, que você está fazendo um trabalho muito bom na liga, contra tudo e contra todos que a gente sabe, tá, Juracy? E essas pessoas que ficam enchendo o saco, na verdade, do lado de fora e ofendendo, não deveriam nem ir a campo, porque esse tipo de atitude não leva a nada, tá? Ficam, de certa forma, trabalhando, né, contra o esporte de Cosmópolis, tendo atitudes que não condiz com um torcedor realmente que gosta de prestigiar, apoiar o seu time. Então, essa nota que a gente deixa registrado aqui, que infelizmente ainda acontece essas coisas. Mas não podemos também, todo mundo a gente ter sob as nossas mãos, né, que sempre escapa alguma coisa, mas a gente fica triste por ter esses acontecimentos ainda, principalmente contra a pessoa do Juracy, que é uma pessoa muito honesta, de um caráter sensacional, que faz as coisas que eu digo, o trabalho pelo esporte de Cosmópolis com a maior lisura possível, com a maior honestidade. Então, o que eu deixo o recado para o Juracy é para não esquentar a cabeça com isso não, esquecer esse tipo de coisa, eu sei que não é fácil, mas bola para frente. A gente está aqui reconhecendo o ótimo trabalho que você está fazendo e te dando os parabéns de verdade, tá, Juracy? Beleza. Então, depois a gente volta, depois do intervalo, a gente tem 2 notinhas do esporte aqui da região, de Cosmópolis, e a gente volta a falar daí do esporte pelo Brasil e pelo mundo, ok? Centro Automotivo Paulinho e Edson, há quase 20 anos no mercado, realizando um trabalho de qualidade. Trabalhamos com injeção eletrônica,
ar-condicionado, alinhamento, balanceamento, freio, motores e câmbio. Atendemos todos os tipos de marcas e modelos. Venha conferir. Rua José Morelli, número 161, Bela Vista 4. Telefone 3872-3645. André Cavanini Veículos. Veículos 0 km e seminovos. Compra, vende, troca e consignação. Financiamento e refinanciamento. Trabalhamos com todas as marcas. Avenida da Saudade, número 186. Telefone 193872-6108. Se tá bom pra vocês, também tá bom pra nós. Superbox, supermercado, muito mais barato sempre. Terça é dia de feira no Superbox. Quinta é dia da carne, tudo fresquinho do jeito que você gosta. E o fim de semana da loucura no Superbox. Tudo com qualidade e o menor preço. Compare, entregas a domicílio grátis. Superbox, muito mais barato sempre. Também tá bom pra nós. Se tá bom... Disque Entulho Colibri, há 12 anos colaborando com a limpeza da nossa cidade. Vai construir ou reformar? Peça já sua caçamba. Entregamos caçambas também em chácaras, condomínios e indústrias. Telefone 3872-2710 e 3872-3200. Avenida da Saudade, 2309, bairro Colibri. Tudo brigou de vez com o preço alto para você sair com o carrinho cheio. Preço baixo, só o Enxuto tem. Venha conferir. Toda terça é dia de feira no Enxuto. Frutas e verduras diretamente do produtor. Enxuto, fazer o melhor para você é da nossa natureza. Rua Monte Castelo, 289, em Cosmópolis. Fone 19 3812 9550. Gente bonita, lingerie de vários modelos, pijamas, pantufas e muito mais. Tudo para deixar você mais à vontade. Venha conferir as novas coleções. Rua 7 de Setembro, 747. Telefone 19 3872 2204 em Cosmópolis. Muito bem, estamos de volta com Amigos do Esporte aqui na TV Jaguari, nesta segunda-feira, 18 de abril de 2011, Dia do Amigo. E eu reitero aí o meu desejo de felicidades, muita paz, muita saúde para o meu amigo Valmir José de Queiroz, que fez aniversário ontem. Quantos anos mesmo, Valmir? 28. Acertei? Vezes 2, né, Valmir? Brincadeira. A idade não interessa, né, Valmir? Não importa. O importante é a saúde, a gente está sempre com condição aí de trabalhar, né? Sempre fazer as coisas que a gente gosta. É isso que importa. E ainda, falando do evento da Usinister, eu quero reiterar minha solidariedade com o Juracy. Quando eu falei que ele foi ofendido ontem no jogo lá, no local existiam representantes políticos, né? O secretário de Esportes, Newton Silveira, o vereador João Batista, várias autoridades, o prefeito Antônio Fernandes, o doutor Antônio, e aí que algumas pessoas se dirigiram a esse local e foram ofender e falaram realmente coisas que a gente fica muito triste, mas a gente sabe que o Juracy vai tirar isso de letra, ok? Mas está errado. Está errado, que está errado, o pessoal está errado. Se não concorda com uma decisão do árbitro, como foi naquele momento, não justifica esse tipo de atitude, tá bom? A gente deixa aqui o nosso protesto. Ainda no futebol da cidade, a Copa Metropolitana, com muito suor, a gente conseguiu informações do Mancha,
com o Zé Geraldo. A gente ligou para o Zé Geraldo, pediu informações do Mancha. O Mancha está nas quartas de final dessa Copa Metropolitana da região de Campinas. Empatou ontem de manhã com Acadêmicos de Campinas. Joga agora em Campinas o jogo de volta, né? Então, a gente ainda não tem a data correta, mas parece que é no dia 30 de abril, no sábado. Ok? Então, o Mancha está nas quartas de final dessa Copa Metropolitana, que o ano passado o Mancha foi o legítimo campeão. Falando em Mancha ainda, o Mancha disputa o campeonato de Master em Rio Claro, campeonato muito forte, e o Rio Claro é o líder do campeonato, o Rio Claro, o time de Bela Vista de Rio Claro. O Mancha jogou sábado à tarde aqui contra o Estrela Vermelha de Rio Claro e fez 13-1. A gente falou que é forte, mas esse Estrela deve ser uma baba, né? Segundo lugar, o Mancha no campeonato. Então, os jogadores, os velhinhos, vamos dizer com todo respeito, do Mancha estão fazendo muito sucesso. O campeonato do ano passado, o Mancha já foi vice-campeão, perdeu a final por Rio Claro, 2-1, quando jogava pelo empate. E esse ano também faz uma boa apresentação, ocupando até agora o segundo lugar. Tá bom? Então, essas foram as notícias aí do esporte de Cosmópolis e região. Vamos partir agora para o esporte pelo mundo, falando de automobilismo. Você que gosta da velocidade, a Fórmula 1 teve a terceira etapa, o Grande Prêmio da China em Xangai, nesta madrugada de sábado para domingo. E a vitória de Lewis Hamilton, da McLaren, o inglês, né? Segundo lugar, o Sebastian Vettel, da Red Bull, da Alemanha. Terceiro lugar, Mark Webber, também da Red Bull, Austrália. Em sexto lugar, o brasileiro Felipe Massa, da Ferrari. E o Rubinho Barrichello, da Williams, em 13º lugar. O Lewis Hamilton não vencia uma corrida desde 28 de agosto de 2010, o Grande Prêmio da Bélgica. Na temporada passada, ele venceu 3 grandes prêmios, no Canadá, na Turquia e esse da Bélgica, que foi o último que ele havia vencido. E quebrou uma série de vitórias do Sebastian Vettel. Sebastian Vettel, no último ano, as 2 últimas provas ele venceu, e nesse ano, as 2 primeiras ele venceu. Então, quebrada essa série de vitórias aí do Sebastian Vettel, um alemão da Red Bull. Classificação de pilotos, o Vettel lidera com 68 pontos, o Lewis Hamilton 47, nós temos depois o Massa com 24, é o 6º colocado. Rubinho em 16º, não marcou nenhum ponto até agora. Classificação por equipes, a Red Bull 105, 105 pontos, McLaren 85 e a Ferrari 50 pontos. Próxima etapa é o Grande Prêmio da Turquia em Istambul, no dia 8 de maio, às 9 horas da manhã. Então agora começam as corridas que dá para a gente assistir, né? Porque as últimas, na verdade as 6 primeiras do ano, foram todos horários de madrugada, de sábado para domingo. Agora sim, os horários que são os tradicionais, 9 horas da manhã e tal. Né? Então, 9 horas da manhã, o Grande Prêmio da Turquia, a 4ª etapa da temporada, no dia 8 de maio. Então, a Fórmula 1 para no dia 24 agora, no dia 1º, no outro domingo, só volta no 3º domingo, ok? Stock Car, ontem também teve a terceira prova, aqui em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, com a vitória do Átila Abreu. E agora a corrida segue com a próxima etapa no dia 15 de maio, em Velo Park, na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, as notícias aí da Stock Car, corrida em Ribeirão Preto ontem. Tênis, o ATP de Barcelona, Tomás Belushi na primeira partida, na sua primeira participação, na estreia, tomou uma cacetada aí do colombiano Santiago Girardi, 2 sets a 0,
7563, está fora do ATP de Barcelona, infelizmente. Mas ainda, pelo menos até divulgação do novo ranking da ATP, ele continua na 32ª colocação, ok? Basquete masculino, NBB, oitavas de final. Nós temos o campeonato do NBB é complicado. Ficaram 12 times, os 4 primeiros, que foram o Franca, o Pinheiros, Brasília e Flamengo, já ficam para os playoffs das quartas de final. Nas oitavas de final, em playoffs, jogam o 5º ao 12º. Então, o Bauru já está na quartas de final para fazer frente a esses 4 que eu falei agora. O Uberlândia também. Agora, faltam 2. O São José e Limeira estão empatados em 2 partidas, vitórias de 2-2. 4 partidas, 2 vitórias para cada lado. A próxima partida que vai definir o classificado é agora na quinta-feira, em São José dos Campos, às 20 horas, o 5º jogo. Também Joinville e Minas, também empatados em 2 partidas a 2. Também decidem a vaga, Joinville e Minas. Aí sim, nós teremos os 4 primeiros, com os 4 classificados desses playoffs da oitava de final, e serão realizados as quartas de final, também playoff, melhor de 5 partidas. Isso no Campeonato Brasileiro, na NBB masculino. Vôlei, Superliga Masculina de Vôlei. Também já estão a definição aconteceu neste final de semana. O Sada Cruzeiro eliminou o Vôlei Futuro de Araçatuba e enfrenta o SESI São Paulo, que eliminou o Minas. Então, já temos, né, os 2 finalistas da Superliga Masculina, Sada Cruzeiro de Minas contra o SESI São Paulo, ok? No feminino, o Unilever do Rio de Janeiro já está classificado também. Falta definir agora entre o Solis Osasco e o Vôlei Futuro. Não foram realizadas nenhuma partida ainda, né? Não foi realizada, né, nenhuma partida. A equipe do Vôlei Futuro sofreu um acidente, né, quando chegava ao ginásio lá em Osasco, nesse final de semana passado. E algumas jogadoras se machucaram. Teve uma, Stacy, que sofreu lesões mais sérias, e por isso não foi realizado nenhum jogo até agora. Então, o Unilever Rio de Janeiro aguarda o outro finalista entre Solis, Osasco e Vôlei Futuro. Tá bom? Então, esse balanço aí de vários esportes que a gente sempre gosta de trazer aqui para você, internauta, que gosta de ficar aí realmente bem informado. Tá ok? Agora sim, a gente vai falar de futebol, Copa do Brasil, que tem nesta quarta-feira, vamos ver aqui, de acordo com a informação do UOL Sport, Copa do Brasil, jogos de volta e um jogo de ida nesta quarta-feira. 19h30, Avaí e Botafogo. Primeira partida no Engenhão, 2-2. Então, o Avaí joga por empate em 0-0, 1-1. Se der 2-2, vai para os pênaltis, né? E se tiver vencedor, aquele que vencer, segue. Atlético Paranaense e Bahia. Primeiro jogo, esse jogo vai ser 21h50. O Atlético Paranaense empatou com o Bahia lá na Bahia e também tem a vantagem de um empate em 0-0 ou por vitória simples. Goiás e São Paulo, né? Também é jogo, aqui no caso, jogo de ida, é o primeiro jogo, né? E Flamengo e Horizonte do Ceará. Esses 2 jogos de ida, 21h50, isso na quarta-feira, dia 20, ok? Eu falei agora há pouco do jogo do São José e Limeira do basquete, é dia 21 na quinta-feira, não dia 20, ok? Só corrigindo. Depois, na quinta-feira, também Copa do Brasil, Palmeiras e Santo André, 16 horas, que é feriado, né?
Palmeiras e o Santo André. É o jogo de volta. No primeiro jogo, o Palmeiras ganhou do Santo André, lá em Santo André, no Bruno José Daniel, 2-1. Então o Palmeiras tem já uma vantagem. E o Ceará e Grêmio Prudente, 21 horas. Esse jogo é o jogo de ida, é o primeiro jogo. Isso, um balanço aí da Copa do Brasil. Libertadores, que chega aí num momento importantíssimo, principalmente para Santos, Fluminense e nem tanto, eu vou dizer, para o Internacional. Então vamos fazer um resumo e um balanço. Na quarta-feira, na terça-feira, começa pela terça, Internacional e Emelec do Equador, às 20 horas e 15 minutos no Beira-Rio. O Internacional joga com uma vitória simples, o Emelec ainda joga com uma vitória, uma combinação de resultados. Então, a situação do Inter é mais confortável. Agora, na quarta-feira, emoções para os tricolores do Fluminense e para os santistas. Então, vamos explicar como é que está a situação aí. No caso do Fluminense, a situação é complicada. O Fluminense joga na Argentina 21 horas e 50 contra o Argentino Júnior. 21 horas e 50 no mesmo horário, o Nacional Uruguai recebe o América do México. Então, o que precisa acontecer? Precisa acontecer o Fluminense ganhar e o América do México perder aí o Nacional. Também depende de combinações de resultado, mas o Fluminense não tem outro resultado para ter chances ainda com a vitória. Se ele empatar, praticamente está fora. Então a situação do Fluminense é muito complicada porque ele empatou 2 jogos em casa e agora está numa situação difícil. O Santos também, apesar da situação que estava preta, né? Ele ganhou do Cerro Porteño lá no Paraguai e melhorou muito sua condição. Ele recebe o time do Deportivo Táchira da Venezuela, que já está desclassificado, às 19h30 na Vila. Se ele ganhar, que tem tudo para ganhar, ele é muito mais time que o Deportivo Táchira. Deportivo Táchira já desclassificado, o Santos joga em casa, a torcida... Aliás, o jogo é no Pacaembu, me parece, hein? Parece que o jogo é no Pacaembu. Eu não tenho confirmação se é Pacaembu ou Vila Belmiro. Me parece que é Pacaembu. Então, vai lotar o Pacaembu. O Santos tem muita torcida em São Paulo e vai ser difícil o Santos desperdiçar essa chance. Santos ganhando está classificado. Por quê? Jogam no mesmo horário Colo-Colo e Cerro Porteño, o Colo-Colo com 9, o Cerro Porteño com 8, o Santos com 8. Um deles ganhando, automaticamente, se o Colo-Colo ganhar, então, ele vai para 12, o Santos ganhando vai para 11 e classifica os dois. Se empatar, o Cerro vai para 9, o Cerro Porteño vai para 10, o Santos ganhando vai para 11 e classifica com o Colo-Colo. Se o Cerro Porteño ganhar, aí o Santos precisa ganhar também do Deportivo Táchira. Se empatar, fica Cerro Porteño e Colo-Colo. É meio complicado, mas para resumir o assunto, o Santos depende só dele jogando um jogo contra uma equipe já desclassificada e o mais fraco da chave. Então, melhorou muito a situação do Santos com a vitória lá no Paraguai. O Santos que não contou com o Elano, o Zé Eduardo e com o Neymar. Devem voltar nessa partida, ainda mais reforçando a equipe santista. Tá certo? Então, Libertadores também a gente passou aí para você como é que está a situação. Campeonato Carioca, Taça Rio chegando agora à semifinal, classificados num grupo Vasco e Flamengo, no outro Fluminense e Olaria, a surpresa aí, né? Então agora vão se cruzar Vasco e Olaria e Flamengo e Fluminense. E os dois vencedores farão a grande final da Taça Rio, segundo turno, que é Taça Rio. Se o Flamengo será campeão da Taça Rio, como ele já foi campeão da Taça Guanabara, fechou a questão Flamengo campeão carioca. Mas se não der Flamengo, ainda tem chance do Flamengo fazer a grande finalíssima contra o vencedor da Taça Rio. Ok?
Então agora a gente vai fazer rapidamente um balanço do Campeonato Paulista da Série A3, que terminou a fase de classificação no final de semana passada. Infelizmente, uma nota triste, o Paulínia foi rebaixado. Os 3 últimos jogos do Paulínia, 2 em casa e 1 fora, ele perdeu todos. E no final, o time que mais perdeu, 10 derrotas no campeonato, o Lemense só perdeu para o Lemense, que teve 11 derrotas. Então, o Paulínia volta para a segunda divisão. E, infelizmente, foi uma luta, uma batalha para o Paulínia classificar para a primeira divisão, depois da sua fundação, em todos os anos chegando aí as finais. Conquistou no ano passado esse direito e já no primeiro ano que estava na A3, na primeira divisão, foi rebaixado e volta para a segunda divisão. Aí é outra pedreira. Então, os classificados foram Taquaritinga, Santa Cruzense, São Carlos e 15 de Jaú. No outro grupo, Osasco, Velo de Rio Claro, Taubaté e Flamengo. O Penapolense foi o time com menor campanha, conquistou 40 pontos no campeonato e nós já começamos, já começou ontem a primeira fase, a primeira rodada da segunda fase. Taubaté 2, Velo Clube 1, Flamengo de Guarulhos 2, Osasco 0, São Carlos 4, Santa Cruzense 1 e 15 de Jaú 0, Penapolense 4. Confirmando, o Penapolense é boa fase, no primeiro jogo aí já arrancou uma vitória fora de casa. Isso, a A3, a gente confirma com muita tristeza o rebaixamento para a segunda divisão do Paulínia. Série A2 do Campeonato Paulista, estamos na rodada número 22, a 4ª rodada da segunda fase. Resultados: Guarani 3, Comercial 3, um jogão em Campinas no sábado. Catanduvense 2, 15 de Piracicaba 1, São José 4, Rio Preto 1 e Monte Azul 1, Sorocaba 0. Classificação: no grupo 3, um dos grupos, Catanduvense 8, 15, 6 pontos em segundo, Monte Azul com 5 em terceiro e Sorocaba já fora com 4. No outro grupo, Guarani lidera com 8, Comercial em segundo com 6, em terceiro São José com 4 e o Rio Preto já fora também com 3. Então, a próxima rodada é importantíssima. O Guarani, se vencer o Rio Preto desclassificado em casa no dia 24, que é domingo, ele já tem garantido o seu acesso, ok? Então a situação do Guarani é muito boa, está pertinho aí de conquistar o retorno à divisão de elite do futebol de São Paulo. Os 4 primeiros, os 2 primeiros de cada grupo já sobem automaticamente, mas depois jogarão o primeiro contra o quarto, o primeiro contra o segundo é outra chave, e o primeiro também, o segundo contra o primeiro, para chegar no grande finalista da 2, para ter o campeão da divisão de acesso. Mas os 2 primeiros de cada grupo já estão qualificados para o Campeonato Paulista da Série A1, o Paulistão. Só na Série A3 a gente diz o seguinte: também foram rebaixados o Taquaritinga e o Lemense e, junto com o Paulínia, o Barueri, só completando a informação. Agora, encerrando o nosso programa, o Paulistão 2011, que tem como artilheiros até agora o Liedson do Corinthians e o Elano do Santos com 10 gols. Mas aqui cabe uma explicação. O Elano disputou muito mais partidas do que o Liedson. O Liedson foi contratado pelo Corinthians lá e começou a jogar pela 6ª rodada, quando o Elano já tinha vários gols. E o Liedson não fez nenhum gol de pênalti e o Elano fez vários gols de pênalti. Tá certo? E gol conta do mesmo jeito, né? Mas só uma nota aí, uma explicação. Depois, com 9 gols, o Fábio do Oeste, o Xuxa do Mirassol com 8, também com 8 o Kleber do Palmeiras e também com 8 o Eduardo do São Caetano. Depois o Dagoberto do São Paulo também com 8. Esses os principais artilheiros. Vamos falar o resultado da última rodada da primeira fase, a fase de classificação que definiu os 8 que vão
para os playoffs finais e os 4 que estão rebaixados. O Santos fez 3-0 no Paulínia, só esclarecendo que todos os jogos foram ontem no mesmo horário, 16 horas. Ok? Então vamos lá. Santos 3-0 no Paulista, São Paulo e Oeste 1-1 em Mojimirim, Santo André e Corinthians 2-0 Corinthians, Ponte Preta 2-1 no Palmeiras, Portuguesa 1-0 no São Bernardo, Botafogo 3-0 no Mirassol, Grêmio Prudente 1-0 no Americana, São Caetano 0, Linense 2, Ituano, né? 2, Noroeste 0 e Bragantino 2, Mojimirim 3. Classificação final, o São Paulo na última rodada desbancou aí o Palmeiras e conquistou o primeiro lugar nessa fase. Palmeiras que vinha várias e várias rodadas como líder. Palmeiras, o São Paulo 41 com 13 vitórias. Palmeiras 41 com 12 vitórias. Corinthians em terceiro com 38. Santos em quarto com 38. O saldo de gol do Corinthians é 1 gol a mais que o Santos, 21-20. Ponte Preta em quinto, 32. Oeste em sexto, 31. Mirassol em sétimo, 30. E Portuguesa, na última rodada, conquistou a 8ª vaga com 28 pontos. Agora, os rebaixados São Bernardo, Grêmio Prudente, Noroeste e Santo André, que voltam para a Série A2. Agora é o seguinte, playoffs finais. O primeiro, São Paulo, enfrenta a Portuguesa, que é o 8º. Esse jogo será domingo à tarde. Depois, Palmeiras e Mirassol, também domingo à tarde. Corinthians pega o Oeste, sábado, às 18h30. E Santos e Ponte Preta, também sábado à tarde, 16 horas, aí sim, confirmando na Vila Belmiro. Essas notícias de horários e jogos no sábado e no domingo, em primeira mão, saiu agora a informação que a gente pegou na internet, a informação da Federação Paulista. Então é notícia fresquinha aí, lembrando que apenas um jogo, se houver empate, não tem vantagem para ninguém, já vai para os pênaltis, ok? A vantagem é só o time que tem menor campanha jogar a partida, né, no caso a única, no seu mando de campo, tá? E assim também na semifinal, só que na final, na grande finalíssima, aí sim serão 2 jogos. Um na casa do melhor colocado, um jogo em cada local, né? Das 2 equipes que participarão da final. Tá certo? Então, agora sim, Campeonato Paulista é para valer, mata-mata, São Paulo e Portuguesa, Palmeiras e Mirassol, Corinthians e Oeste de Itápolis e Santos e Ponte Preta. Essa informação aí de última hora. Ok? Então, agora que a gente já passou esse monte de informação, tomara que você se sinta bem informado. A gente volta na segunda-feira, já com os semifinalistas aí do Campeonato Paulista e com todo o nosso balanço aí desse próximo final de semana, tá ok? Eu, José Nalim, agradeço a paciência, agradeço o Fegador aqui na técnica e agora vocês ficam aí com o programa Fegador, me dá a dica aí. Valor da Vida. Desculpa, pastor, na hora deu um branco, mas é Valor da Vida, programa que continua aí a programação da TV Jaguari. Ótima semana de esportes para você. Até segunda-feira.